Eu vou ser bem sincero para vocês aqui neste canal, tá? Um canal que é dedicado à torcida do Bahia, mas a gente não pode fugir à verdade. Pelo menos a verdade que eu acredito e muitos torcedores do Bahia também acreditam, porque eu vejo muitos comentários aqui neste canal de torcedores do Bahia que estão alinhados com o mesmo pensamento que eu. Esse negócio de projeto a longo prazo é balela, gente. É óbvio que o Grupo City diria isso. Com a experiência que esses caras têm no mundo do futebol, eles não podem chegar prometendo. Principalmente o Grupo City sabendo que adquiriram o futebol de um clube que não é campeão brasileiro desde 1988 e que já não jogava a Libertadores da América há muitos anos, desde antes da chegada do Grupo City. Um clube que é o Bahia, que nunca chegou numa final de Copa do Brasil. Então o Grupo City sabia que ia colocar muito dinheiro no Bahia, que ia melhorar a estrutura do clube, que os torcedores ficariam mais felizes porque o patamar de contratação melhoraria, como melhorou, mas sabia que no futebol brasileiro tem Flamengo, tem Palmeiras, aí você tem Grêmio Internacional, que já foram campeões do mundo, você tem um Cruzeiro, você tem um Vasco, e aí você tem times mais intermediários, como Sport, Fortaleza, você tem um Bragantino, você tem um Ceará, um Vitória, que atrapalham, gente. Então o Grupo City sabia disso. Quando o Ferran Soriano chegou dizendo que o Bahia seria odiado, ele não estava errado, porque o patamar financeiro do Grupo City faria com que o Bahia brigasse por contratações que antes não conseguia brigar com os grandes clubes do Brasil. Grandes que eu digo em termos de receita, né? Por exemplo, Palmeiras e Flamengo. Porque nós sabemos que o Bahia também é grande, mas a gente sabe que em termos de receita não dá, nesse momento, para competir com Palmeiras e Flamengo. Claro, em relação a grandes, também tem São Paulo, tem Corinthians, tem o Fluminense, tem o Botafogo, que é a SAF loucona, a SAF malucona do John Textor, que agora está cheio de problema, mas entregou para o Botafogo um campeonato brasileiro da Série A e uma Libertadores. Então o Grupo City sabia de tudo isso. Então qual foi o projeto do Grupo City? Chegar, colocar dinheiro no clube, contratar, deixar o clube entre os 10 melhores, trazer algumas revelações de outros lugares para tentar vender. Isso aconteceu em 2023, no ano zero, quando o Grupo City trouxe Kaique, Diego Rosa, Arthur Salles, jogadores jovens para tentar mostrar futebol no futebol brasileiro e vender. Não deu certo. Isso aconteceu também quando o Bahia foi atrás de Johanna Chaves, que era uma jovem promessa do Equador, que naquela altura, em 2023, foi a compra mais cara da história do Bahia, 18 milhões de reais. Isso aconteceu recentemente com o Lúcio, que o Bahia foi lá no Uruguai e comprou o cara por 60 milhões de reais. Com a expertise do Grupo City, o conhecimento e o mercado que eles têm a nível mundial, eles conseguiram se livrar de 2 jogadores que não renderam nada no Bahia. Ainda tem pessoas que são meio que viúvas do Lúcio, tá? Mas o Lúcio fez o que no Bahia? Se o Lúcio tivesse feito realmente algo no Bahia, ele estava no Bahia, gente. Ele não tinha saído. Penso eu, né? O Johanna Chaves a mesma coisa. E aí o Bahia contratou Jean Lucas, contratou Caio Alexandre, contratou Luciano Juba, contratou Everton Ribeiro. Claro, o Luciano Juba já foi no finalzinho de 2023, não foi da safra de 24, chegou um pouco antes. Mas nitidamente esse elenco já não tem mais para onde ir. Esse elenco do Bahia já não pode oferecer mais do que já ofereceu, que foi uma 7ª e uma 8ª colocação na Série A do Brasileiro. Acabou, gente, esse ciclo tem que ser mudado. Só que o grande problema é que todos esses jogadores, com exceção de Everton Ribeiro da vida, né, talvez um Everaldo e tal, mas você pega um Juba, que está jogando muita bola, mas está sendo prejudicado pelo conjunto, podemos dizer assim, né? Mas você pega um Jean Lucas, um Caio Alexandre, um Mingo, essa galera tem contrato até 2029 e 30, pô. Como se livrar de jogadores com contratos tão longos? Não tem como se livrar, gente. O Grupo City só tem uma alternativa: colocar toda essa galera no banco e reforçar o time de verdade, para quem sabe 2027 fazer uma temporada de assim orgulhar o torcedor do Bahia. Caio Alexandre tem que ir para o banco, Jean Lucas tem que ir para o banco, Everton Ribeiro tem que ir para o banco, Mingo tem que ir para o banco, toda essa galera tem que ir para o banco. Vocês não entenderam não, Sanabria, Kiki, Pulga, todo mundo tem que ir para o banco, gente. O Bahia tem que contratar jogadores que venham para resolver. Claro, não dá para colocar todo mundo no banco, mas para a próxima temporada, o Bahia tem que trazer pelo menos uns 3 ou 4 jogadores que venham para tomar conta das posições e tentar levantar o patamar do Bahia. Senão não chega, gente. Senão a torcida do Bahia vai passar esse perrengue.
Essa é que é a realidade. Essa é que é a realidade. E o Rodri do Bahia City publicou o seguinte: eliminado na Libertadores, eliminado na Copa do Brasil, pipocando no Campeonato Brasileiro, sem calendário. Esporte Clube Bahia. E o Bruno Queiroz disse o seguinte: cansado dessa mídia chapa branca que cobre o Bahia. É extremamente irritante. Só críticas veladas, panos quentes. Parece que tem medo de algo ao falar. Fala porque tem que falar, mas parece que fala com medo. Que vaidade é essa, bicho? Que não podem ouvir críticas. Como seremos gigantes? Ó, galera, eu vou ser sincero pra vocês, tá? O Bruno tem certa razão, tá? O Bruno tem certa razão. Quando ele fala só críticas veladas, panos quentes, parece que tem medo de algo ao falar. Essa é a impressão que eu tenho aqui de fora também, tá? Ó, eu me dou bem com muita gente, tá? Da crítica, da mídia do Bahia. Me dou bem com muita gente. Posso falar aqui nome de 6 ou 7 pessoas, assim, facilmente, tá? De pessoas que quase que diariamente eu converso no Instagram. No Instagram não, no WhatsApp. De ontem para hoje eu tirei uma ondinha, né? Aê, tal, tá sumido, tal. A galera caladinha. Porque o próprio Bruno, forte abraço pra você, viu, Bruno? O Bruno e o Bara, quando o Sport tava perdendo os jogos, vinha no meu WhatsApp dar risada. Agora eu faço o mesmo. Não me respondem. Mas quando eles faziam isso comigo, eu respondia, viu? Mas eles não me respondem. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas assim, o Bruno tem razão em algumas coisas que ele fala. O Bruno tem razão. Porque parece que a mídia do Bahia tá com medo. São críticas muito mansas, críticas pontuais. Claro, eles criticam, mas com o freio de mão puxado. Cadê aquela torcida do Bahia que eu vi em 2022, 2023? Aí as pessoas, algumas, né, começam a trabalhar com a galera de São Paulo. Tem um trabalhando com a galera de São Paulo, tem outro trabalhando com outra galera. Começam a sair da bolha da Bahia e os caras mudam. Já não falam tanto no Twitter. Antigamente a galera do Bahia estava lá no Twitter o tempo inteiro, cornetando esporte, cornetando vitória, falando, soltando um palavrãozinho e tal. Agora, ó, é um comentáriozinho ou outro, Ceni, tchau, Ceni e tal, aquela coisa toda. Portanto, o Bruno tem razão. Eu só vejo 3 pessoas meterem o cipó no Grupo City, seja quem for, de verdade. É o Baraúna, o Márcio Martins e o Darino. O Bruno também vai lá dar uma descascada. O Tom Bahia, mais ou menos. Mas o resto, ó, freio de mão puxado. Critica, mas, ó, colocando panos quentes. De vez em quando. Essa aqui é uma realidade, viu, gente? Agora, claro, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Cada um tem a sua maneira. Talvez a pessoa não é dessa, digamos assim, dessa vibe de estar chamando palavrão, nem gritando, nem nada, e tá aí tudo bem. Não tem que chamar palavrão, nem estar gritando. Mas ficar calado, tem muita gente caladinha aí, viu? Tem muita gente caladinha. De vez em quando eu vejo o Puco fazer uns vídeos também, fazendo críticas, não é? Mas, no resto, muita gente caladinha, viu, gente? E o Bruno tem razão, cara. E aí, medo? Medo do Grupo City? Medo de ser barrado numa coletiva de imprensa? Todos vocês do Bahia cresceram sem nenhuma ajuda, acredito eu, do Bahia. Eu, por exemplo, eu cheguei no outro canal, Nerd Futebol, a 85 mil inscritos. Nesse canal aqui, Nerd Bahia, tenho quase 10 mil e sou torcedor do esporte. Nunca o Bahia me ajudou em porra nenhuma. E nem o esporte, merda nenhuma, esses 2 clubes me ajudaram nunca entraram em contato comigo. No caso do esporte é diferente, porque o presidente atual, Matheus Souto Maior, ele é como se fosse primo meu, porque ele foi casado com a minha prima. É diferente, existe uma ligação diferente de família, entendeu? No atual presidente. Mas antes dele, de Yuri Romão para trás, você tinha ali um contatozinho ou outro, mas o esporte nunca me deu uma camisa de futebol. Uma camisa, o esporte nunca me deu. O Bahia, muito menos. Para ser justo, o principal dirigente de futebol que entrou em contato comigo e parabenizou-me pelo meu trabalho foi Alex Santiago, quando ele era diretor do Fortaleza e depois presidente do Fortaleza. Forte abraço pro Alex. Nunca vou esquecer. No resto, eu cheguei a 85 mil lá no Nerd Futebol só com vocês, a torcida. Vocês é que são os meus parceiros. E esse pessoal do Bahia, mesma coisa. Quem cresceu os canais do Bahia foi a torcida. E a galera se curva perante o Grupo City.
O Bruno tem razão, gente. Incrivelmente, o Bahia ainda está na 6ª colocação do campeonato, mas pode ser ultrapassado hoje, caso o Bragantino vença a equipe do Santos, viu? O Palmeiras é o líder com 33 pontos. Flamengo vem na 2ª colocação com 27. Fluminense na 3ª com 27. São Paulo na 4ª com 24. Atlético Paranaense na 5ª com 23. Bahia na 6ª com 22. Bragantino na 7ª com 20. Coritiba na 8ª com 20. Vitória na 9ª com 19. E o Cruzeiro fecha o top 10 na 10ª com 19. Veja que Cruzeiro, Coritiba e a equipe do Fluminense já possuem 15 jogos, ok? Palmeiras tem 14, o São Paulo tem 14, Atlético Paranaense 14, Bahia 14, Bragantino 14 e Vitória 14. E a equipe do Flamengo tem 13 jogos. Como eu falei aí, é importante que o Santos vença a equipe do Bragantino hoje, tá? Porque se o Bragantino vencer, passa o Bahia e o Bahia cai mais uma posição na tabela. E os próximos 3 jogos do Bahia contra o Remo pela Copa do Brasil, aquele jogo que muitos torcedores do Bahia gostariam, talvez, que não acontecesse. O risco do Bahia perder do Remo é grande na Copa do Brasil, lá no Mangueirão, no estádio do Remo, no Pará, tá, gente? O jogo será no dia 13, quarta-feira, às 21h30. Depois o Bahia volta para 2 jogos do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, domingo, 17, Bahia e Grêmio. E depois, no dia 25, segunda-feira, às 20 horas, Coritiba e Bahia. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.